Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos debates mais fascinantes e, vamos dizer, complexos da teologia cristã: o arrebatamento. Quando exatamente a igreja será retirada do mundo? Essa pergunta gerou séculos de discussões e aqui a gente vai entender as principais respostas para ela. A grande questão, no fim das contas, gira em torno do tempo. Mais especificamente, do tempo em relação a um período profético conhecido como a Grande Tribulação. Será que o arrebatamento acontece antes desse período começar, bem no meio dele, ou só lá no finalzinho? Ou será que a própria ideia de um evento separado é, na verdade, um equívoco? São essas as possibilidades que a gente vai colocar na mesa hoje. O nosso roteiro vai ser bem direto ao ponto. A gente começa entendendo qual é a grande questão, depois vamos explorar as 4 principais respostas que existem para ela. Na sequência, a gente compara uma com a outra para ficar tudo bem claro e, por fim, vamos falar do mais importante, a esperança que, na verdade, une todas essas visões. Então, vamos lá, começando pela base de tudo. Antes da gente analisar as diferentes respostas, é fundamental que todo mundo esteja na mesma página. Qual é o conceito central por trás de todo esse debate? A palavra arrebatamento vem da ideia de que os cristãos serão levados, sabe, para encontrar o Senhor. A grande polêmica, então, não é tanto se isso vai acontecer, mas sim quando e como isso se encaixa na linha do tempo dos eventos finais. Agora sim, vamos para o coração da nossa análise. Tente imaginar uma mesa redonda com 4 vozes bem distintas. Cada uma delas vai apresentar sua interpretação das Escrituras sobre esse assunto. Vamos ouvir com atenção o que cada uma tem a dizer. A primeira voz da nossa mesa, e talvez a mais conhecida popularmente, é a pré-tribulacionista. Quem defende essa visão acredita que o arrebatamento vai acontecer antes que aquele período de 7 anos da grande tribulação sequer comece. E os argumentos centrais para essa visão são bem fortes. A lógica principal é a de que a igreja, sendo a noiva de Cristo, será poupada da ira divina que vai ser derramada durante a tribulação. A promessa de ser guardado da hora da provação, por exemplo, é vista como uma remoção física do mundo. Essa visão também mantém viva aquela ideia da iminência, sabe? A esperança de que Cristo pode voltar literalmente a qualquer momento sem que nenhum outro sinal precise acontecer antes. E essa passagem de 1 Tessalonicenses é sem dúvida um texto-chave aqui. Ela descreve os crentes sendo levados ao encontro do Senhor nos ares. Para essa visão, esse é um evento totalmente separado e anterior à vinda final de Cristo para julgar o mundo. A segunda voz na nossa mesa é a mesotribulacionista. Como o próprio nome já dá uma pista, ela defende um ponto intermediário, argumentando que o arrebatamento vai acontecer bem no meio daquele período de 7 anos da tribulação. A proposta aqui é um tipo de equilíbrio. Os defensores acreditam que a igreja vai sim enfrentar perseguição da primeira metade da tribulação, mas será arrebatada antes do pior, antes que a grande tribulação, a fase mais intensa da ira de Deus, comece. Eles usam como marcadores de tempo alguns eventos que aconteceriam na metade desse período, como a profanação do templo, que é chamada de abominação da desolação. A terceira voz no nosso debate é a pós-tribulacionista. Essa visão defende que a igreja vai permanecer na terra durante todo o período da tribulação, sendo fortalecida por Deus para perseverar até o fim. Para os pós-tribulacionistas, essa distinção entre dois eventos diferentes simplesmente não existe. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são, na verdade, duas faces da mesma moeda, um único e grandioso momento. Eles argumentam que passagens como a de Mateus 24 colocam a reunião dos eleitos depois dos sinais que marcam o fim da tribulação, e que a última trombeta, de 1 Coríntios, se refere justamente ao clímax da história. E, finalmente, a nossa quarta voz. Essa aqui muda um pouco as regras do jogo. É a visão amilenista. Em vez de se prender a uma cronologia literal, ela enxerga o arrebatamento de uma forma mais simbólica. A visão amilenista argumenta que a linguagem de encontrar o Senhor nos ares é uma metáfora poderosa. Pensa assim, era como os cidadãos de uma cidade antiga que saíam para saudar um rei que estava chegando e o acompanhavam de volta em festa. Ou seja, arrebatamento e segunda vinda são um único evento. O foco, então, não deveria ser em decifrar calendários proféticos, mas em viver uma vida fiel, prontos para a volta de Cristo, não importa quando ela aconteça. Bom, depois de ouvir as 4 vozes principais, chegou a hora de colocar todas elas lado a lado. Vamos comparar diretamente cada perspectiva para a gente entender de vez o que diferencia cada uma.
Olhando todas juntas assim no quadro, a principal diferença fica bem clara, né? É tudo sobre qual a relação da igreja com a tribulação. As 3 primeiras visões, pré, mes e pós, trabalham com uma linha do tempo literal. Elas só discordam sobre o momento exato da retirada. Já a visão amilenista muda o foco. Ela vê o evento como uma parte simbólica da segunda vinda, e não como um ponto num cronograma. Mas olha só que interessante, apesar de todas essas diferenças nos detalhes, é fundamental a gente reconhecer que no centro de todas essas visões existe um núcleo de esperança que é compartilhado. Vamos focar agora naquilo que é inegociável, nos pontos em que todos concordam. Porque, independentemente da cronologia que cada um defende, a fé cristã ortodoxa afirma de forma unânime que Cristo vai voltar, que vai haver uma ressurreição, que os crentes serão transformados e glorificados e que a promessa final é a união eterna com Deus. Essa é a grande e bendita esperança que está acima de qualquer debate. E isso nos leva a uma verdade que unifica tudo e que é muito bem resumida nesse pensamento. O debate sobre o quando acaba sendo secundário à certeza do quem. A mensagem principal é a vinda de Cristo, e o chamado para todo crente é viver em vigilância, com sé, se preparando para o encontro que é uma certeza. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Talvez a questão mais importante não seja quando Cristo vai voltar, mas sim como nós estamos vivendo hoje em preparação para esse encontro glorioso. A resposta para essa pergunta é o que molda o nosso presente e garante o nosso futuro. Obrigado por acompanhar essa análise.